Continuando a parte de estatística descritiva, agora na análise bivariada, né? A gente vai procurar identificar relações entre duas variáveis, né? O tipo de resumo estatístico informativo vai depender dos tipos das variáveis envolvidas. E aí é muito importante salientar que as relações entre duas variáveis devem ser examinadas com cautela, certo? Pois elas podem ser mascaradas por variáveis adicionais não consideradas na análise, né? Que aí a gente chama de variáveis de confundimento, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui o R, né? A gente vai agora trabalhar com a análise bivariada, a gente vai interagir algumas variáveis aqui. A gente vai primeiro fazer uma variável qualitativa e uma variável qualitativa, certo? A gente vai pegar aqui e considerar a variável estado civil e grau de instrução, né? Civil e instrução. E a forma mais adequada de construir a tabela envolvendo essas duas variáveis, né? A tabela de cruzamento, ela vai depender muito dos objetivos da análise e da interpretação desejada por os dados, entendeu? Você que deve se perguntar o porquê que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso, como eu vou fazer isso e qual é o meu objetivo com isso, certo? Então aí você procura a melhor forma de expor esses dados, certo? E aí, inicialmente, a gente vai obter a tabela de frequências absolutas relativas, né? Que você já conhece, a função já apareceu anteriormente. A única diferença agora é que a gente vai ter mais um argumento nela, a gente vai adicionar aqui uma vírgulazinha e mais um argumento, né? Para a gente pegar agora mais de uma variável, certo? Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter aqui. A gente tem aqui a frequênciazinha, direitinho, né? Para cada grau de instrução, né? E aqui a gente tem as ativas, certo? Bom, agora a gente vai criar um gráficozinho de barras, né? Simples, né? Primeiro um gráfico de barras simples com nossas frequências, certo? Vamos rodar aqui, barplot, função barplot. E aqui a gente tem um gráficozinho de barras simples. Isso aqui você pode ajustar depois, certo? Direitinho, que é mais para vocês visualizarem. Você pode diminuir esse tamanho aqui, certo? E tá aqui bonitinho nosso gráficozinho de barra. Tem outro tipo de gráfico de barra que a gente pode estar usando, né? A gente pode usar o barplot também. E agora a gente adiciona um argumentozinho chamado beside igual t, certo? Que agora em vez de a gente estar uma barrinha dentro da outra, agora a gente vai ter uma do ladinho da outra, certo? Ok. E aqui a gente pode alterar esse aqui nos argumentos aqui, né? Essa legenda aqui botar em outro lugar, o tamanho dela e tudo, certo? Vocês podem ver também depois como é que eu posso personalizar essa função barplot, certo? Eu botei aqui mais para vocês visualizarem como é que os dados vão ficar expostos, certo? E aí a gente entra na parte que muitas vezes é necessário reagrupar as categorias que a gente viu anteriormente, né? Porque algumas categorias vão ter frequências muito baixas, né? Por exemplo, a gente vai criar uma nova variável, né, para agrupar o segundo grau e superior, usando o if-else, certo? A gente vai pegar a variável instrução, a gente vai juntar a variável segundo grau com superior, certo? E a gente vai fazer isso usando a função if-else, que vocês já devem ter visto, né, no outro módulo do curso, no mini curso. E aí a gente pode fazer as análises de cruzamento com esta nova variável, certo? A gente vai criar aqui uma variável chamada instrução 1, a gente vai usar a nossa funçãozinha if-else, base de dados MILSA, coluna instrução, igual, primeiro grau, 1, 2, instrução 1, agora fator, né? Como a gente fez lá no começozinho da estatística descritiva, a gente vai pegar o instrução 1, né? Label, o rótulo, certo? E agora a gente vai dizer que primeiro grau, segundo grau mais superior, certo? E os levels, a gente vai botar aqui 1 até 2. E o order vai ficar igual a T, porque agora a gente está trabalhando com o ordinal, certo? É importante lembrar disso, certo? E aqui a gente vai ver aqui, a gente vai agrupar direitinho, um table, tá aqui, a gente agrupou direitinho, primeiro grau, segundo grau, superior, certo? Agora a gente vai dar um table, que a gente tem direitinho agora as frequências. E agora a gente vai dar um summary pra gente ter um resumo geral da nossa base, certo? De casos, de fator, né? De valor, tudo direitinho, certo?
E agora a gente vai entrar aqui para a interação entre qualitativa e quantitativa. E a gente, nesse caso, a gente vai considerar as variáveis instrução e salário, certo? Para se obter uma tabela de frequências, é necessário agrupar a variável quantitativa em classes. Novamente, a gente vai trabalhar com essa questão de agrupamento, certo? Tem outras formas de agrupar, certo? Eu vou estar usando uma delas aqui. No exemplo a seguir, vamos usar vamos agrupar essa variável em 4 classes, certo? Deixa eu pegar essa variável em 4 classes, definidas pelos quartis, usando o cut, né? A gente vai usar essa funçãozinha cut. E aí, após agrupar essa variável, a gente vai obter as tabelas, ou a tabela, de cruzamento como mostrado anteriormente, como a gente fez aqui, essas tabelas de cruzamento, certo? E a gente vai usar aqui o quantile, né? A gente quer saber aqui do nossa coluna salário, Ctrl Enter. A gente vai agora chamar salário.cl. E a gente vai usar a função cut, salário, quantile, salário, certo? Agora a gente vai chamar ins.sal.table, né? E agora a gente vai trabalhar com as frequências, né? Já que a gente já fez o agrupamento aqui, agora a gente vai fazer o nosso table aqui, com a instrução e o salário, né? A gente vai juntar, e agora a gente vai ver as frequências nos grupos que a gente dividiu, nas classes que a gente dividiu, certo? 4 classes direitinho. E aí, considerando que instrução como uma variável explicativa, né, o eixo x, e aí salário como uma variável resposta, o eixo y, obtemos um box plot dos salários para cada nível de instrução, certo? Agora é importante salientar que esse símbolo aqui, esse sinal aqui no R, essa função aqui, essa fórmula, quer dizer que a variável salário, né, aqui a coluna aqui, a variável salário, está sendo explicada pela variável instrução, certo? Então a gente consegue plotar isso usando o box plot, né? Selecionar a coluna salário, é explicado pela instrução. Então, Ctrl Enter aqui, a gente tem aqui bonitinho, primeiro grau, segundo grau, superior, tudo direitinho. Novamente você pode alterar aqui a legenda aqui do gráfico, certo? Você pode fazer muitas customizações. E aí, para as medidas estatísticas, né, a gente vai obter o resumo, né, usual assim, da variável quantitativa para cada nível do fator qualitativo, certo? É importante frisar que a gente vai ter para cada nível qualitativo um valor quantitativo, certo? E aí o exemplo é o resumo da variável salário para cada nível de instrução. A gente vai usar essa função taple, né? E aí a gente vai pegar nosso salário, instrução e a média. E ele vai computar para cada nível. Primeiro grau, segundo grau e superior. Se o padrão, mesmo jeito. Until, mesmo jeito. Certo? E agora a gente vai para quantitativa interagindo com a quantitativa. Né? Para ilustrar esse caso, a gente vai considerar as variáveis salário e idade. Né? E para se obter uma tabela, é necessário agrupar as variáveis em classe novamente, através dos quartis, gerando uma tabela de cruzamento 4x4. Certo? Mesma funçãozinha cut, que a gente já viu anteriormente. Está aqui, table, dividimos aqui em 4. Salário também, table, dividimos em 4. Agora table, idade, salário. Tudo ok. Prop table. Pronto. Agora a gente tem as frequências. Agora, caso a gente queira definir um número menor de classes, né, a gente pode fazer, como no exemplo a seguir, onde cada variável é dividida em 3 classes, gerando uma tabela de cruzamento 3x3. A gente vai fazer aquele, mais ou menos o que a gente fez anteriormente, de meio que compactar, né? E agora a gente vai fazer esse cruzamento de 3x3, certo? Em vez de ser 4x4. A gente vai usar a função novamente cut, quantile, né? Sequência 0, 1, 0 e 1, né? E o A4. Certo? Entra aqui, entra aqui também, é a mesma formulazinha. Table, prop table. Ok, a gente tem aqui agora em 3, a gente não tem mais em 4, certo? Agora o gráfico para representar a relação entre essas duas variáveis quantitativas é um diagrama de dispersão, certo?
E aí, se as variáveis envolvidas puderem ser classificadas como explicativa e resposta, a gente deve colocar a primeira no eixo x e a segunda no eixo y, tá? E aí, fazendo isso, a gente pode usar a função plot, né? Lembrando que a primeira no eixo x e a segunda no eixo y, né? Explicativa, resposta, x, y, plot, cidade, idade, salário, Ctrl Enter, e a gente tem aqui nosso gráficozinho de dispersão, certo? É bonitinho, a gente pode usar algumas outras funções da nossa função plot para poder melhorar essa escala e fazer algumas outras alterações, mas o intuito desse curso é dar o básico do R para vocês terem uma noção e conseguirem visualizar melhor os dados, certo? Bom, fechando agora essa parte de estatística descritiva, a próxima parte do curso agora vai ser sobre regressão linear.